A partir de agora eu estou gravando. Aqueles que não puderem participar da aula terão acesso aí a aquilo que a gente vai trabalhar hoje aqui. Hoje nós vamos falar sobre o grande cisma. Aí você deve pensar, que grande cisma é esse? Um ponto importante que é, existe um cisma no século XI envolvendo a igreja do Ocidente e do Oriente. Vocês lembram disso, que as duas... Boa noite, Patrícia. Estamos começando agora. Então hoje nós vamos falar sobre esse grande cisma do Ocidente. Isso tem que estar claro, hein? Existe o cisma da igreja do Ocidente e do Oriente. Patrícia, depois você só desliga o microfone. Existe o grande cisma da igreja do Ocidente e do Oriente. E existe o grande cisma. Patrícia, vê se você consegue fechar o microfone. Isso. Existe aquele grande cisma do Oriente, é o cisma da igreja ocidental com oriental. Isso aconteceu no ano de 1054. 1054 as duas igrejas se excomungaram. O cisma que nós vamos falar hoje, ele é chamado de grande cisma ou cisma do Ocidente. Ele vai acontecer do ano de 1378 a 1414. 1378 a 1414. Esse cisma diz respeito aí ao fato da igreja ter automaticamente dois papas e até três papas. Nós vamos ter momentos que a igreja terá dois papas e teremos momentos que a igreja terá três papas. É isso que nós vamos discutir hoje. Na última aula, só para fazer aqui a revisão, na última aula vocês lembram que os papas estão retornando de Avion. O último papa que retorna de Avion é o Bento XI. Ele volta para Roma. Ele volta para Roma no ano de 1377. E em 1378 ele falece. O papa vai falecer. Então nós temos um problema. Qual é o problema? A eleição, principalmente a população de Roma, quer que seja eleito um papa romano, tá? Ou no mínimo um papa italiano. Então a população de Roma ela exige que o papa eleito seja um papa romano ou um papa italiano. Não aceita em hipótese nenhuma que o papa fosse francês. Por que não francês? Por que existe essa resistência ao papa francês? O problema é que a igreja ficou em Avion durante quase 70 anos, de 1309 até 1377. 68 anos a igreja permaneceu em Avion, na França. E muitas críticas foram feitas ao papado, dizendo que os papas viraram, na verdade, um capelão do rei francês. Então, a população de Roma exige que seja feita a eleição de um papa romano ou italiano. Então, com a morte aí desse Bento XI, tem esse problema a ser resolvido, porque a maior parte dos cardeais são franceses. Esses cardeais vão aceitar eleger um papa romano? Esses cardeais vão aceitar eleger um papa italiano? Então tem um problema a se resolver aqui. A maioria dos cardeais é francesa, mas a população que está em Roma exige a eleição de um papa italiano ou romano. Exige como? Eles ficaram na praça, gritando, exigindo, ameaçando. E não só eles. Os nobres italianos, as grandes famílias italianas, também exigiam a eleição de um papa que fosse patrício, quer dizer, ou romano ou italiano. Esse é o grande problema para se resolver. Antes de falar um pouco aqui desse conclave e a situação que foi feita, é bom lembrar que a eleição ela foi feita na capela chamada Capela de São Nicolau. Essa Capela de São Nicolau é a atual Capela Sistina, né? Não existia Capela Sistina ainda, o nome dessa capela era Capela de São Nicolau. Para quem não sabe sobre um pouco a história da Capela Sistina, eu postei um vídeo na minha página sobre vamos dizer, a construção da Capela Sistina, expliquei um pouco aí sobre essa questão, tá? Então, a Capela Sistina não existia, e aí no lugar era a Capela de São Nicolau. Mas vou lá, agora vou trabalhar com vocês então essa eleição, como é que ela foi feita, e aí vou passo a passo analisando devagar,
para vocês entenderem como é que foi feito esse cisma, como é que esse cisma começou. De novo, o que é o cisma do Ocidente? É um período da história da igreja em que a igreja terá, ao mesmo tempo, 2 papas e, em certos momentos, 3 papas governando a igreja. Esse período, aí o Vira está entrando agora, esse período do cisma, do grande cisma, né, do cisma do Ocidente, vai do ano de 1378 a 1414. 1378 a 1414. Vai ser no Concílio de Constança que a igreja vai resolver esse problema dos 3 papas, tá? Em 1414 a igreja tinha 3 papas e vai ser feito um concílio na cidade de Constança. Vou falar isso na próxima aula. E aí vai se definir, então, por um papa só. Mas vamos lá. Então, vamos ver como é que começou essa bagunça chamada aí de grande cisma. Eu vou falar ponto por ponto e vamos aqui devagar para vocês entenderem esse processo, tá bom? Vamos começar aqui. Quando o Gregório XI morreu, aquele papa que voltou para Roma, não esqueça que o Gregório XI veio de Avion para Roma. Quando o Gregório XI morreu, a igreja tinha 22 cardeais. A grande maioria desses cardeais eram de franceses, tá? Franceses. Mas, nesse momento de 22 cardeais, apenas 16 apareceram em Roma para votar. 6 cardeais não foram para Roma. Onde eles ficaram? Em Avion. Eles eram franceses e ficaram em Avion. Quando eu falo que esses cardeais são franceses, tomar cuidado. Existem 2 grupos de franceses aqui, os franceses do norte e os franceses do sul. Avion ficava no sul. Esses cardeais franceses do sul são chamados de limousine, tá? Limousine, melhor dizendo, tá? Limousine. São os cardeais franceses do sul. Então, quando vocês ouvirem a palavra limogense ou limousine, são cardeais franceses do sul. São esses cardeais que mandam nesse momento da igreja. São os cardeais que estão no sul da França, não do norte. Só que os cardeais do sul da França, eles não se dão com os cardeais franceses do norte. Então existe uma divisão entre eles. Esses limousine, tá? Ou limose, eles que é do sul, eu vou falar aqui apenas do sul e do norte, para vocês entenderem. Esses cardeais do sul, de Avion, não se dão bem com os cardeais do norte e não se dão bem com os romanos, com os italianos. Então mas eles são maioria, tá? Eles, né, são maioria aí dos cardeais da igreja. Então, de novo, quando Bento XI morre, dos 22 cardeais, 16 aparecem para votar. 16 vão para Roma votar. 6 cardeais não votam, ficam em Avion, tá? Só 16 vão votar. Então nós temos aqui, votando, nós temos os cardeais do sul da França, maioria. Nós temos os cardeais do norte da França, minoria. E temos 4 italianos, 4 cardeais italianos. Então, dos 16 que vão votar, tá? Os 16 que vão escolher o novo Papa, 12 são franceses. 12 que estão votando são franceses. Apenas 4 são italianos. Vocês estão entendendo o problema aqui? Ou seja, como é que de 16 cardeais votantes, 12 são franceses, como é que esses franceses vão aceitar eleger um cardeal romano? Se só 4 são italianos. Esse é o problema. Então eu tenho 16 que vão votar, 4 italianos e 12 franceses. E a população quer um cardeal romano, mas a maioria dos cardeais são de franceses. Olha o problema que vai dar na eleição do novo Papa. E a população lá fora gritando na praça, dizendo que não aceita outro Papa se não fosse romano ou italiano. Tenta imaginar o problema que nós estamos vivendo aqui. Então, 12 cardeais franceses que não querem votar nos italianos e a população lá fora exigindo que o cardeal que for eleito que fosse romano ou italiano. E sem contar os nobres italianos armados lá fora, não aceitando que o cardeal novo, que o Papa novo fosse francês. Nós estamos aqui numa encruzilhada eclesial, vamos dizer assim, né? Numa encruzilhada. Vamos ver como é que se resolve isso. Vamos lá. A eleição, eu falei para vocês, ela é
feita na Capela de São Nicolau, hoje Capela Sistina. O conclave foi rápido, tá? Ele começa, os cardeais se reúnem no dia 7 para a missa inaugural. Esses cardeais eles entram no dia 7. Dia 8 começa a eleição. Dia 9 já é eleito Papa. 2 dias. Aí vocês devem pensar, mas como? Qual foi a solução em 2 dias? Um problema danado desse e 2 dias aí elegeu o Papa. Eles tiveram uma solução. Como eles sabiam que estavam numa encruzilhada, os franceses não queriam um romano. O que eles decidiram? Olha que interessante. Existia um arcebispo da cidade de Bari. Bari é uma cidade italiana. Ele não era cardeal. Esse arcebispo não era cardeal. O nome desse arcebispo é Bartolomeu Priano. Bartolomeu Priano é um italiano, não romano. Isso já facilitou aí, porque os franceses não aceitam de jeito nenhum um romano. Mas, pelo menos, não é um romano, é um italiano. Menos mal, vamos dizer assim, menos mal para os franceses. Agora, uma outra coisa. Esse cardeal, embora seja italiano, cardeal não, desculpa, esse arcebispo, porque ele não era cardeal. E aqui uma coisa interessante, nem no conclave ele estava. Ele foi eleito papa sem estar em Roma. Então, ele era súdito do governo de Nápoles. E Nápoles, você já sabe, já falei aqui várias vezes, era ligado à França. Então, ou seja, olha que interessante. Ele é italiano, mas a Nápoles é ligado à França. Então fizeram um meio termo, um acordo. Não um romano, um italiano que a população ia aceitar, ótimo, mas um italiano ligado à França, né, ligado à França. Então ficou um meio acordo. E interessante que esse arcebispo de Bari, ele foi eleito sem saber que ele era papa. Ninguém comunicou ele. Ele está lá em Bari. Quando ele foi chamado a Roma, não comunicaram ele ainda. Esperaram até o dia 10. Quer dizer, ele foi eleito no dia 9. Esperaram o dia 10 para poder dar o anúncio. Por quê? Vou explicar o porquê agora. Antes de falar porquê, esse homem, né, que é chamado aí de Bartolomeu Priano, ele tinha uma certa experiência na cura, era considerado um homem maduro, um homem culto, quer dizer, um homem próprio para ser papa, quer dizer, não era um bobo, era um homem culto, um homem maduro, um homem de cura, que é importante para ser papa, tem que conhecer a cura, e um homem intelectual. Então as pessoas viram nele um bom nome, para quê? Pessoal, vocês já sabem suficientemente aqui, conseguem fazer as leituras históricas. Quando se elege um cara assim é para quê? Para trazer a paz entre franceses e italianos. Então ele vai ser o homem de articulação entre França e Itália. Essa era a ideia. Essa era a ideia. Nós, cardeais, franceses, somos a maioria, vamos mandar nele. Vamos fazer ele obedecer a gente. Essa era a intenção dos franceses. Só que eles vão ter uma surpresa com esse Papa. Espero que vocês vão ver daqui a pouco, tá? Então, ele foi eleito. E aqui tem um dado interessante, que no dia 9, pessoas armadas entraram dentro do conclave, querendo saber quem era o Papa eleito. Se o conclave falasse o Papa eleito foi um italiano, os nobres de Roma iam matar todos os cardeais. Ia matar. Porque o que os nobres da Itália queriam? Os nobres de Roma queriam um Papa romano. E eles elegeram um Papa italiano. Os cardeais, com medo, o que fizeram? Apresentaram lá um cardeal. O nome dele é Tebaldeschi. Tá? O nome dele é Tebaldeschi. Esse Tebaldeschi é um cardeal romano e mentiram para os nobres. Nós elegemos aqui o Tebaldeschi, o romano. E o que eles fizeram? Fugiram de Roma para não ser mortos. E eles foram embora. O Tebaldeschi falou, não, eu não fui eleito não, é mentira deles. Os romanos não acreditaram nele, falaram, não, foi você sim que foi eleito. Então, os cardeais montaram uma farsa para não morrer. Mentiram que o eleito tinha sido esse Tebaldeschi, esse romano, para que os nobres não matassem eles. E marcou a missa para outro dia para coroar o Papa. Aí, quando os nobres estavam mais calmos, eles voltaram para Roma e foram para a missa.
E lá na igreja de São João Laterano, já falei para vocês, São João de Latrão, que é a sede da igreja, até o século XV é a sede da igreja, eles foram para a igreja de São João Laterano, e lá eles comunicaram para o Roberto, aquele Roberto, Bartolomeu, melhor dizendo, Roberto Bartolomeu, desculpa, Bartolomeu Priano, que é o de Bari, falaram para ele, você é o Papa, e coroaram ele. Então no dia 10, coroaram o Papa Bartolomeu Priano como Papa da Igreja, que é aquele de Bari italiano. E ele vai então assumir o nome de Urbano VI, tá? Urbano VI. Então a Igreja está com o Papa italiano, eleito por 16 cardeais, 12 franceses e 4 italianos. Parece que a paz tinha reinado na Igreja, parece. Mas vamos lá. Tão logo o Papa foi eleito, esse Papa Urbano VI, o nome dele, vou agora falar pelo nome dele, fica mais fácil, tá? Tão logo esse arcebispo, que não era cardeal, ele teve que se tornar cardeal e assumir o nome de Urbano VI, foi eleito, a primeira coisa que ele fez foi ameaças. Começou ameaçando os cardeais. Qual ameaças? Eu vou acabar com essa vida pomposa de vocês. Essa foi a ameaça dele. Eu vou acabar com a vida pomposa de vocês. Os cardeais e os bispos que não ficam na sua a diocese vão ser caçados. Tem que ficar na diocese. E vou também caçar aqueles bispos e cardeais que cometem simonia, que compram cargos. Ele em vez de apaziguar, ele começou com ameaças. Ameaçando os cardeais, ameaçando os bispos. E o pior é que ele começou a ameaçar os reis. Para ele fala que os reis só têm uma função de ajudar a igreja de forma efetiva, não só com palavras, mas ajudar a igreja mesmo. Porque tem muitos reis que falam que vão ajudar a igreja e ficam só na palavra. E os reis que não ajudassem a igreja, ele iria derrubar esses reis. Então, esse Papa, né, que era de Bari, que era apenas um arcebispo, ele ameaça cardeais, né, de caçar os cardeais que cometeram simonia. A pergunta é qual cardeal do século XV que não cometeu, do século XIV, que não cometeu simonia, e também o problema da residência. Então, bispos, cardeais e reis começam a ser ameaçados por eles. Os cardeais, que queriam controlar o Papa, o que esses cardeais fazem? Abandonam Roma, os 16 cardeais abandonam Roma. O único voto contra, ele não recebeu 16 votos, não. Lembra daquela família dos Orsini? O membro da família dos Orsini não votou nele. Ele recebeu, na verdade, 15 votos. O Orsini, que é um italiano, não votou nele. Tá? Não votou nele. Foi voto vencido. Ele recebeu 15 votos e o Orsini não votou. Os cardeais abandonam Roma e vão para a cidade. É uma cidade fica meia hora de trem de Roma, chamado Anani. Anani, já falei dessa cidade, é a cidade daquele Bonifácio VIII. Tá? É a cidadezinha que fica próxima ali de Roma. Eles foram para lá e fizeram uma declaração que a eleição do Papa estava anulada. Que a questão do Papa estava anulada. E foram para uma outra cidade italiana de nome Fondi, ou Fundi, tá o nome dessa cidade, também próxima de Roma. E ali, quando eles chegam nessa cidade de Fondi, esses 16 cardeais, eles ficam sabendo que o novo Papa, que é Urbano VI, nomeou novos 25 cardeais. Então ele está fazendo novos cardeais para apoiá-lo. E os 16, o que os 16 fazem na cidade de Fundi? Eles vão eleger o novo Papa. Esse Papa é um francês. Esse Papa, o nome desse Papa, ele passa a receber o nome de Clemente VII. Ele passa a receber o nome de Clemente VII. E quem ajudou nessa eleição do Papa foi o rei da França, Carlos V, que manda uma carta dizendo: esqueçam Urbano VI e elejam um novo Papa. E elegeram um novo Papa, chamado então Clemente VII. Então agora nós estamos com 2 papas. Um Papa em Roma, com o nome de Urbano VI, e um Papa em Avignon, porque esse Papa ele não fica em Fundi, ele volta para Avignon, com o nome de Clemente VII. 2 papas. E aí começa uma batalha
entre esses dois papas, e essa batalha que eu vou falar para vocês aqui agora. Um dado importante, vem a pergunta, qual dos dois papas é legítimo? O primeiro, que está em Roma, de nome Urbano VI, ou o segundo, o papa que está em Avignon, chamado Clemente VII? E uma pergunta que começa a aparecer é a seguinte, Urbano VI, ele era um papa normal ou ele tinha problema psicológico? Porque quando ele assume o pontificado, ele fica doido. Ele começa a ameaçar todo mundo. Então a pergunta que aparece é, Urbano VI, que está em Roma, ele é um papa que tem problemas psicológicos ou não? E aí, nesse momento, então, os cardeais começam, então, a dizer que votaram nele por medo, porque viram a pressão da população e por medo. E também, né, além disso, então, isso os italianos dizem que votaram por medo, e os franceses que dizem que votaram nele por pressão da população, o que é mentira, porque eles tinham inclusive aí guardas que protegiam eles dessa população. Mas essa foi a alegação, que votaram por ele por medo e outros por pressão da população. E aí vem a pergunta, esses argumentos são suficientes para cancelar a eleição do Urbano VI, que está em Roma? Aí começa na igreja aquilo que você já conhece, que é o direito canônico. O que o direito canônico diz? Então foram ver o direito canônico e não acham brecha nesse direito canônico. Porque não se pode alegar que eles votaram por medo ou que eles votaram por pressão da população. Isso não é argumento para invalidar uma eleição. O fato é que a igreja está dividida agora em duas. Uma igreja que apoia o Urbano VI, que está em Roma, e uma igreja que apoia aí o Papa Clemente VII, que está em Roma. Vou falar aqui algumas consequências aqui para vocês. Primeira consequência, o Papa que está em Avignon, Clemente VII, ele vai excomungar a rainha chamada Joana I de Nápoles, e Urbano VI vai excomungar o Carlos V, quer dizer, os dois reis da época, o de Nápoles foi excomungado por um e o Carlos V por outro. Quer dizer, os dois papas começam excomungando os reis. Quem me apoia, eu não excomungo, mas se não apoia, eu excomungo. Então cada papa vai excomungar os reis que apoiam o lado adversário. Primeira coisa que eles fazem. Depois, cidade da Itália, estava uma anarquia. Bolonha, Milão, Anani, Orvieto, Ravenna vão apoiar Clemente VII, além da Sardenha também. Os nobres da Sicília apoiam Urbano VI. A Escócia, a Inglaterra vai apoiar o Papa que está em Roma, porque a Inglaterra está em guerra com a França. Lógico que a Inglaterra não ia apoiar o Papa francês. Então a Inglaterra apoia o Papa romano. Aí a Escócia, que é inimiga da Inglaterra, apoia o Papa contrário à Inglaterra, portanto o Papa francês. Vocês estão vendo que são as conivências do dia a dia que vai fazendo o apoio acontecer? Então a Escócia vai apoiar o Papa Clemente VII. A Espanha e Portugal, no primeiro momento, ficam neutras. A Polônia e a Alemanha apoiam Urbano, né, que é o Papa de Roma. E nisso fica uma confusão danada, porque certos bispos não sabem qual é o Papa que está certo. Tem um Papa chamado... tem um bispo de Toledo. Toledo é uma cidade na Espanha. O bispo de Toledo fala o seguinte, eu não sei quem eu devo apoiar, porque eu não sei qual que é o Papa verdadeiro. Se me falarem que o Papa verdadeiro é Urbano VI, que está em Roma, eu apoio ele. Mas se me falarem que o Papa certo é o Clemente VII, que está na França, eu apoio ele. Mas hoje eu não tenho condição de dizer qual é o Papa que é verdadeiro. Então criou uma confusão muito grande na igreja. Nesse momento... O Brivaldo, só desliga o microfone um pouquinho. Tá ligado? Tá. Tá dando ruído aqui. Aí, nesse momento, as próprias ordens religiosas, quais são as ordens religiosas mais importantes? Dominicanos, franciscanos e outras ordens religiosas
transformam-se em duas também. Então nós vamos ter duas ordens dominicanas. Uma ordem que apoia o Papa Urbano VI em Roma e a outra ordem que apoia o Papa Clemente VII na França. Olha que absurdo. Então vai ter dois gerais na ordem dominicana, dois gerais na ordem franciscana e assim por diante. As ordens ficaram divididas. Se a ordem está na França, ela apoia o Papa francês. Mas se essa ordem está em outro lugar que apoia Urbano VI, ela vai apoiar Urbano VI. Então as ordens ficaram divididas. Cada uma de acordo com seus interesses, procuraram apoiar um papa ou outro. Eu não sei se vocês estão conseguindo perceber, a igreja se dividiu em duas. Antes do Lutero existir, os próprios papas dividiram a igreja em duas. Uma chamada urbanista do Urbano VI em Roma, e outra chamada clementina, que é do Clemente VII, que está aí na cidade de Avignon, na França. Os bispos passaram pela mesma situação. Lá em Constança, por exemplo, teve dois bispos. Um bispo que seguia Urbano VI e outro bispo que seguia o Clemente VII. Então esses eram problemas que começaram a aparecer nesse momento aí. Eu quero só pegar o caso dos dominicanos aqui, que eu peguei um exemplo dos dominicanos. Os dominicanos, eles passaram a ter duas obediências. 19 províncias eram favoráveis a Roma, e 5 províncias passaram, então, a obedecer à França. Tá? A França. Então, agora vamos aqui ver aqui outras consequências que eu chamo aqui de cisma das consciências, que é essa que eu falei para vocês. Então, a igreja teve santo que apoiou o Papa Urbano, que é o caso da Santa Catarina de Siena, é uma santa, ela apoiava o Papa de Roma. Mas o São Vicente Ferrer, que é outro santo da igreja, apoiava o Clemente, que é o Papa da França. Então, ou seja, até os santos da igreja se dividiram. Um lado dos santos apoiavam o Urbano, outra parte apoiava aí o chamado Papa, o Papa de Avignon, Clementino. Então a autoridade do Papa, ela começa a cair. As pessoas passam a não mais respeitar o Papa. Por quê? Porque os papas começam a distribuir excomunhão dos dois lados. Os papas passam a distribuir excomunhões, os papas começam a chamar o outro lado de anticristo, os papas passam a chamar um ou outro de demônio. Então, ou seja, a cristandade passa a não mais confiar nos papas, a ficar dividida em relação a esses papas. É o que nós chamamos de crise aí de autoridade do Papa. O Papa começa, então, a perder o respeito. E aqui um ponto interessante que eu queria que vocês entendessem também. Nesses momentos de crise, começa aquilo que nós chamamos de crise apocalíptica, porque o pessoal fala que isso era o fim do mundo, que viram Nossa Senhora estava do lado desse Papa, outros falam que não, que Nossa Senhora apareceu para ele, que estava do lado do outro Papa. Então começa muitos a falar de fim de mundo, que era necessário peregrinação, que é penitência, porque a cristandade estava perdida. Não esqueça que nós estamos aí, passamos aí, 1352 foi o período da peste negra, né? Quer dizer, as pessoas já imaginavam que 1350 era o fim do mundo. 30 anos depois, a igreja dividida, agora sim, o fim do mundo está chegando. Então as pessoas começaram a falar de fim do mundo. E como os papas precisavam de dinheiro, para poder fazer as suas guerras, fortalecer, muitos começaram então a dar indulgências, vender indulgências, benefícios, perdãos, graças espirituais a troco de dinheiro. Então cada papa vai fazendo então esses absurdos para poder obter dinheiro. Um exemplo aqui que eu trouxe aqui, depois um papa, não esse aqui, mais na frente, o Bonifácio IX, ele vai vender a cidade de Riga para os cavaleiros teutônicos por 15 mil fiorini. Só que essa cidade já tinha bispos. Então os papas começam a fazer aí, eles começam a exagerar na questão de cobrança de indulgências, de dispensas de pecados, né? A troco de dinheiro para poder arrecadar dinheiro. Então, cada vez mais, os papas começam a perder, então, apoio político. Pessoal, eu não vou me prender mais nisso, porque na próxima aula eu quero falar sobre o Concílio de Constança. Eu vou chegar aqui a só passar para vocês as datas,
para vocês entenderem, Urbano VI, ele governou a igreja de 1378 a 1389, Urbano VI, que está em Roma. Então, 78 a 89, durante 11 anos. E do outro lado eu tenho o Clemente VII em Avignon. Eu vou mandar depois essa tabelinha para vocês, tá? Para vocês terem essa tabelinha certinha aí. O Clemente VII, ele governou a igreja de 1378 a 94. Então, quando Urbano morreu primeiro? Quando Urbano VI morreu, aí o pessoal falou, graças a Deus, então agora a igreja vai ter um papa só, que é o Clemente VII, que está em Avignon. Que nada, os cardeais favoráveis a Urbano VI se reuniram e elegeram em Roma um outro papa chamado Bonifácio IX. E a igreja continuou com dois. Agora Bonifácio IX em Roma, Clemente VII em Avignon. Aí o Clemente VII vai morrer. Em Avignon o pessoal falou, graças a Deus, agora só temos um papa, que é o Bonifácio IX em Roma. Os franceses falaram, nada disso, vamos eleger o nosso papa. Elegeram aí o Bento XIII na França. Então, quando morria um do lado, em vez de criar paz, o outro corria e já elegia o seu. Depois que o Bento XIII estava governando, governou até 1423, morreu ainda na Itália. Então, eu vou falar assim a lista da Itália, tá? Os papas que ficaram na Itália. Só a lista para vocês, eu vou passar para vocês. O primeiro foi Urbano VI, depois o Bonifácio IX, depois o Inocêncio VII e o Gregório XII. Isso foram 4 papas em Roma. Na Itália, em Avignon, só 2. O Clemente VII e o Benedito XIII. Então, os 2 últimos papas que duraram, né? Os 2 últimos foram o Bento XIII, Avignon, Bento XIII, e o Gregório XII, Roma. E a igreja teve uma solução, isso eu vou falar na próxima aula, com mais calma. Então, a igreja teve uma solução. Qual foi a solução? Vamos depor o Bento XIII e vamos demitir o Gregório XII e vamos eleger um novo papa para esses 2, então, já deposto e demitido, a igreja só tem um papa, que foi o Alexandre V. Ok, a igreja vai fazer um concílio em Pisa, vai eleger o Alexandre V, só que o Gregório XII não aceitou a deposição e nem o Bento XIII aceitou ser deposto. Quanto papa que a igreja tem agora? 3. Gregório XII em Roma, Bento XIII em Avignon e o Alexandre V em Pisa. Então a igreja passa a ter 3 papas, eu vou explicar isso na próxima aula. Eu vou devagar para que vocês vão entendendo, tá? Vou mandar essa tabelinha para que vocês entendam direitinho isso aí. Então quem quiser fazer pergunta agora, então nós estamos agora com a igreja com 3 papas. Urbano VI, Bento XIII, Urbano VI não, desculpa, Gregório XII em Roma, Bento XIII em Avignon e o Alexandre V em Pisa. 3 papas a igreja tem. Os 3 legítimos. Tá? Os 3 legítimos. Então, na próxima aula eu vou falar como é que vai solucionar esse problema. Tá bom? Então, na próxima aula vamos solucionar esse problema. Eu terminei antes, que eu quero alguns acordos com vocês. Semana que vem vai ser nossa última aula sobre Idade Média. Semana que vem. Que vai dar dia... Eu vou só interromper aqui a gravação.